Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e quero dar continuidade à leitura do livro A Fé Explicada. Nós estamos aqui ainda no capítulo 4 e nesta aula eu queria falar sobre a realidade do demônio. O demônio é real? Ou será que é uma figura de linguagem? Quais as evidências, né? O que é o demônio? Que ele é constituído? Por que existe um demônio, né? Então veja, isso e mais algumas coisas eu quero comentar com você aqui com calma, lendo do jeito que eu estava fazendo nas aulas anteriores. E se você está chegando agora, se você caiu de paraquedas com zíper e tudo, como dizia o Padre Paulo Ricardo, existe uma playlist aqui no meu canal sobre diversas aulas do livro A Fé Explicada, ok? Então eu não estou começando agora. Esta é a 18ª aula e agora que eu estou aqui, ó o pinguinho, ainda falta isso. Então, meus irmãos, serão aqui 200 a 300 aulas, sem dúvida, tá? Eu não tenho pressa. Se você tem pressa para estudar a fé, você não vai aprender nunca, tá? Fé, doutrina, teologia não se aprende de maneira rápida. Se aprende lendo, meditando, refletindo, tá certo? Às vezes eu tô lendo um livro, aí eu leio aqui um capítulo e simplesmente fecho o livro e paro de ler. E passo o resto daquele dia meditando sobre o que eu li. Porque se eu continuar lendo o livro, igual um desesperado, eu não vou aprender, tá? Então vamos lá. Outra coisa muito importante. Eu relutei muito antes de tomar uma decisão aqui no canal. Mas eu vou fazer, tá? Numa tentativa de profissionalizar o apostolado católico, eu vou deixar a minha chave Pix e se você quiser ajudar com qualquer valor, com o que você quiser, fique à vontade, tá certo? Durante muito tempo não quis fazer isso, não sou contra canais católicos que as pessoas ajudam eles, tá? Tudo isso aqui tem um custo, tá certo? Tudo isso tem um custo, né? Estou aqui agora trabalhando, criando mais conteúdos, nas minhas horas vagas, claro, do meu trabalho principal de contabilidade, decido trazer conteúdo aqui, mas para trazer conteúdo de qualidade, gasta, tá? Agora, que fique bem claro, a continuidade do canal não depende de doações, tá? Doando ou não, eu vou continuar trabalhando aqui, tá? Com 5 anos que eu tô aqui, só nesse canal, tá? Fora outros canais que eu já tive. Fazem 5 anos que eu tô aqui nesse canal, sem doações, e o canal nunca parou, e se Deus quiser, nunca vai parar. Agora, com doações pode ajudar a profissionalizar, ok? Então vamos comigo? O demônio é real? Olha aqui, ó. Alguém disse que o mais encarniçado dos pecadores dedica mais tempo a fazer coisas boas ou indiferentes do que coisas más. Em outras palavras, que sempre há algum bem, mesmo no pior dos homens. Então parou. Aqui, o padre, ele já começa dando um spoiler, né? O padre Léo John, ele tinha muito isso. Então, no pior dos seres humanos, existe uma bondade. E aqui, não depende de psicologia, ou antropologia, ou psiquiatria. Em qualquer ser humano, existe algo de bom. Até naqueles mais terríveis que passaram pelo mundo, tá? Aquele bigodudo da Áustria, aquele bigodudo também da União Soviética e também um treinador do meu time, que desgraçou meu time. Eu não vou citar o nome deles aqui, porque nenhum deles merece citação, e muitos outros mais, enfim, né? Então, em todos esses homens, existe algo de bom. Às vezes eu duvido se tem alguma coisa boa no técnico do meu time, né? E também no da seleção. Mas todos eles, por quê? Porque todos eles são criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o anjo, Marterson? O anjo não foi. Por incrível que pareça. O anjo, ele tem algumas coisas que o ser humano não tem. Por exemplo, a inteligência. A inteligência e o discernimento para tomar decisão, no anjo, não posso dizer que são perfeitas, porque perfeito só mesmo a Trindade. Mas essas coisas, inteligência e discernimento para decidir, no anjo é muito superior ao homem, né?
Por isso que homem, ser humano, não pode brincar com demônio. Vamos continuar? É isto o que o torna tão difícil compreender a real natureza dos demônios. Os anjos caídos são espíritos puros, sem corpo. São absolutamente imateriais. Quando fixaram a sua vontade contra Deus no seu ato de rebelião, abraçaram o mal, que é a rejeição de Deus com toda a sua natureza. Aqui nós temos duas coisas para comentar. A primeira coisa é a possibilidade da materialização demoníaca. Primeiro, a teologia católica diz que existe, tá? Então, o demônio, mesmo ele sendo um ser imaterial, ele pode se materializar, tá bom? Nós temos essa evidência bíblica no jardim, quando a serpente conversa com Adão e Eva. Então, se houve uma materialização demoníaca no jardim, é possível continuar existindo nos dias de hoje, tá? Outra coisa, o padre, ele utilizou um termo sensacional aqui. Ato de rebeldia. Ato. Vamos aqui entender. Daqui a pouquinho eu vou me aprofundar mais nisso. Eu acho que eu não vou fazer isso aqui só em uma aula, não. Por isso que eu digo, aqui você aprende mesmo, tá? Não é comentário simplista. Num determinado momento, e aqui começa a ficar difícil de utilizar o termo tempo e espaço, mas num determinado momento, tipo um estalar de dedos, os demônios tomaram uma decisão. Que decisão? Não servirei. Não vou te servir, Senhor. Tá? Então, é interessante que você lembre disso aqui. Ato. Tá? Então, num ato de rebeldia, eles decidiram negar Deus. Ou seja, eles abraçaram o mal. Mal, não enquanto substância, não enquanto coisa. Porque o mal não existe. Tá? O mal é a ausência de algo. A ausência de Deus. Então, os demônios, eles escolhem essa ausência de Deus. Eles escolhem viver sem Deus. Isso é o mal. É como se fosse uma janela numa parede. Não existe janela. Tá? Não existe o espaço. Mas, conceitualmente falando, nós sabemos o que é uma janela. Mas o que existe de verdade é uma parede com uma ausência. Tá certo? E é por isso também que o mal nunca poderá ser maior que o bem. No dia que a janela for maior que a parede, não tem mais parede. Tá certo? Não teria mais parede. Se não tem parede, não tem janela. Se não tem bem, não tem mal. Tá certo? Uma coisa precisa da outra para o contraponto. Agora, o mal enquanto coisa, ele não existe. É uma ausência, é uma negação, é uma rejeição. Um demônio, ele é 100% mal, 100% ódio, sem que possa achar um mínimo resto de bem em parte alguma do seu ser. Quando eu falo mal aqui, é o oposto da bondade. Ou seja, é a maldade, é o ódio, é o terror. Então não existe possibilidade de existir coisa boa no demônio. O demônio não pode fazer ou falar coisa boa. É um dos motivos pelos quais o Senhor orienta que nós, seres humanos, não conversemos com eles. Por qual motivo eu vou conversar com um ser que a fé católica e o próprio Senhor já deixou bem claro que ele só veio para matar, roubar e destruir? Não faz sentido eu achar que esse ser vai fazer alguma coisa boa para mim, tá? Então, todo tipo de diálogo com qualquer tipo de ser é em busca de um bem. Esse bem pode ser uma informação, uma coisa que você não sabe, uma receita, uma poesia, uma música. Então, sempre que dois seres dialogam, eles estão buscando um bem, tá? Quando um ser humano e um demônio dialogam, não tem como sair bem dali. O demônio não está interessado. Vamos lá. A inevitável e constante convivência da alma com estes espíritos, cuja maldade sem paliativos é uma força viva e ativa, não será o menor dos horrores no inferno. Nesta vida sentimos desgosto, mal-estar, quando encontramos alguém manifestamente depravado,
Com dificuldade suportaremos, pois a ideia do que será está agrilhoado por toda a eternidade a maldade viva e absoluta, cuja força de ação ultrapassa incomensuravelmente a do homem mais corrompido. Dificilmente suportaremos pensar nisso, mas devemos fazê-lo de vez em quando. O nosso grande perigo aqui na Terra é esquecer que o demônio é uma força viva e atuante. Então isso é basicamente o inferno. Veja, outro debate interessante, que eu gosto muito, apesar de não emitir nenhuma opinião sobre o assunto, é o que é o inferno. E veja, eu não estou dizendo que é um lugar físico, que não é, isso não interessa para mim. Tá? O que me interessa é, eu vou lembrar, caso eu vá, né, Deus livre, enfim, o condenado, ele lembra o tempo inteiro que ele não pode mais ter Deus. Tá certo? Ele pensa o tempo inteiro que não pode mais ter Deus. Outra coisa, ele vai conviver com a maldade demoníaca dos demônios. Que ao contrário do que algumas pessoas, filmes, histórias, letras de música, ao contrário do que essas coisas retratam, tá? No inferno não existe parceria entre seres demoníacos. Eles são demoníacos. Não é porque um demônio é um demônio que ele vai respeitar o outro demônio só porque ele é um demônio. É por isso que entre eles existe opressão. Existe hierarquia. Tá? E hierarquia não no sentido de organização, mas no sentido de opressão. E conviver com esses seres eternamente fará com que a alma seja oprimida. Tá certo? E claro, no inferno também precisamos lembrar que existe o castigo mesmo do fogo, da carne, o castigo da consciência, o castigo seja lá do que for. É um castigo eterno que o ser humano nunca vai conseguir se livrar. Vamos continuar. Mais perigoso ainda é deixarmos-nos influir pela soberba intelectual dos incrédulos. Se nos dedicássemos a ler livros científicos e a escutar especialistas que pontificam que o diabo é uma superstição medieval, há muito superada, e insensivelmente acabaríamos por pensar que se trata de uma figura retórica, de um símbolo abstrato do mal, sem substância real. Seria um erro fatal. Nada convém mais ao diabo, preste bem atenção, ó, nada convém mais ao diabo do que esquecermos dele, ou não lhe prestarmos atenção e, principalmente, não acreditarmos nele. Um inimigo de cuja presença não suspeitamos, que pode atacar emboscado, é duplamente perigoso. As possibilidades de vitória de um inimigo aumentam em proporção à cegueira ou à inadvertência da vítima. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma corrida armamentista, mas principalmente tecnológica. Mas principalmente ainda, todos os países do primeiro mundo, eles quiseram desenvolver um avião, um caça, que não pudesse ser identificado pelos radares. E aí foram surgindo diversos. O F-22, o F-16, se eu não me engano, o F-34. Né? Eu não sou versado nessas questões. Conheço pouca coisa. A União Soviética quis ter o seu caça supersônico, a China também, os Estados Unidos também, né, com velocidades que superam a velocidade do som. Qual o objetivo deles? O objetivo de todos eles era o mesmo: não ser identificado pelo adversário. Voar sobre o território soviético sem ser visto. Voar sobre o território americano sem ser visto. Voar sobre a Coreia do Norte sem ser visto. Esse é o sonho de todo mundo. E ultimamente, nós estamos diante de mais um acontecimento entre a guerra de Rússia e Ucrânia, onde o Putin diz que conseguiu desenvolver um míssil balístico, que ele é tão rápido que nenhum sistema de defesa consegue identificar. Não é que não consiga parar,
É que não consegue saber onde é que ele está. Então perceba, na guerra, tá todo mundo tentando desenvolver alguma coisa que não seja percebido pelo outro. E o diabo quer a mesma coisa, ele quer que você não perceba ele. Ele quer que você ache que ele não existe. Ele quer ser ridicularizado. Ele quer que todo mundo jogue a culpa nele. Perceba uma coisa, quando todo mundo joga a culpa nele, sobre tudo, tudo é o diabo, tudo foi ele, tudo é ele. Toda coisa ruim que acontece é ele. Quando a gente faz isso, nós estamos corroborando para chegar um dia em que todo mundo vai começar a suspeitar da existência dele. Ah, esse povo tem que tomar vergonha na cara e parar de culpar o diabo. As pessoas já falam isso hoje ou não? Quando um cristão, seja católico ou protestante, diz que o diabo agiu, o que as pessoas falam? Tudo esses crentes colocam a culpa no diabo. Mas por quê? Porque de fato, numa época da história, tudo era culpa do diabo. Tudo colocava a culpa nele. Resultado, os próprios cristãos ridicularizaram o diabo, a ação dele, e hoje muitas pessoas não acreditam. Por culpa de quem? Nossa, porque eu também sou cristão. E eu não posso falar dos cristãos em terceira pessoa, mesmo quando a culpa não seja minha. Está atrelada a mim. Então veja, tá todo mundo tentando desenvolver algo que o inimigo não perceba e o diabo quer a mesma coisa, que você não perceba a ação dele. Você sabia disso? Sabia não, né? Só que nós vamos continuar na próxima aula, porque já estamos aqui com 17 minutos. Tá gostando da aula? É profundo ou não é? Então vem comigo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos continuar os nossos estudos sobre a ação do diabo. Próxima aula, né? Já postei. Se você tá saindo aqui, procura lá, já tem a parte 2. E eu acho que vai ter a parte 3. Abraço!